Olá, meus amores, graça e paz. Vamos dar início a mais um estudo na nossa devocional de hoje. Que Deus esteja nos abençoando, falando no nosso coração, que seja uma tarde rica em conteúdo e que o Senhor esteja nos orientando, não é? Vamos lá. Nós trabalhamos com vocês, estudamos juntos no mês passado sobre Deus. Quem é Deus? O que é Deus, né? Sabemos que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Pode todas as coisas, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas, né? Deus ele não foi criado por ninguém, não tem início nem fim. Deus ele sempre existiu e ele é Deus. Deus ele faz parte da Trindade Santa. O que é a Trindade Santa? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, mês passado falamos sobre a Deus Pai. Esse mês vamos falar sobre Deus Filho. Então, Tia Branca ensinou na aula passada sobre Deus Filho, não é? Falou sobre a Trindade Santa, explicando que é feito um ovo. Lembra do ovo, do exemplo do ovo? Que o ovo tem a casca, tem a gema e tem a clara. Mas tudo é ovo. Mesmo assim, a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é tudo Deus. É o mesmo Deus. Porém, ele é 3 em 1. 3 em 1. Certo? Então, hoje vamos falar um pouco mais sobre Deus Filho. Primeira coisa que vocês precisam entender e aprender e fixar na mente de vocês. Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Deus. Então, Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade Santa, Deus Filho, e ele é Deus. Vamos ler lá em Filipenses. Quem não está com sua Bíblia, corre lá, pega a Bíblia, bota pausa no vídeo e pega lá a Bíblia, tá bom? Deixa eu só dar uma ajustadazinha aqui na câmera para ficar melhor. Acho que está um pouco melhor agora. Pronto. Então, Jesus Cristo, ele é Deus. E ele veio para o mundo, se fez de figura humana, sentiu as mesmas dores que a gente. Ele sentia dor de cabeça, dor de barriga, sentia fome, sentia sede, sentia sono, ficava irritado, ficava feliz, ficava triste. Porque Jesus Cristo veio para esse mundo e viveu como nós vivemos. E mostrou para o mundo que é possível viver sem pecar. É possível viver sem pecar, porque Deus, ele é Deus, né? Então, vamos lá. O que é que diz o livro de Filipenses? O livro de Filipenses está no Novo Testamento, depois do livro de Efésios. Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 até o 11. Ainda que Tia Mayra leia, vocês tenham o hábito de ler. Peguem suas Bíblias, folheiem lá, procurem Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11. Deem pausa no vídeo, pegue lá. E vamos ler juntos, tá certo? Diz assim, capítulo 2, versículo 6. Pois ele, substituindo em forma de Deus, Jesus substituiu sua forma de Deus, né? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo-se em figura humana. Jesus se reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Queridos, a morte de cruz naquela época era a morte mais cruel que existia, era a morte mais humilhante também. Ela era reservada para aqueles criminosos que cometiam os piores crimes, as coisas mais terríveis. Então, a morte de cruz era para os piores. E Jesus Cristo se permitiu esse tipo de morte para a salvação da minha alma, para a salvação da minha vida e da sua vida, para nos dar a vida eterna. Se Jesus Cristo não tivesse vindo para o mundo e morrido em morte de cruz por mim e por você, hoje nós não teríamos a vida eterna. Vamos lá ver o que diz o versículo 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre acima de todo nome,
para que o nome de Jesus seja, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Então, Jesus Cristo, ele veio para o mundo em forma humana. Ele veio nascido de uma virgem, assim como profetizou o profeta Isaías. Vamos ver lá o que é que diz o profeta Isaías. Então, tudo que a gente conversa aqui, a gente tem que é baseado na Bíblia. Baseado em Bíblia. O que é que diz o profeta Isaías? O profeta Isaías é um profeta muito importante, assim como muitos, mas ele era um dos profetas maiores e ele profetizou muito acerca do Messias, que é o Jesus Cristo, né? Vamos ver lá Isaías, capítulo 7, um livro que está no Antigo Testamento. O versículo 14 diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O versículo 9 também de Isaías, versículo 9, capítulo 9, versículo 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo será sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus por isso. Esse é Jesus Cristo. Então, o primeiro sinal é que ele seria nascido de uma virgem. E assim aconteceu, não é? Maria engravidou do Espírito Santo. Uma virgem foi escolhida, privilegiada. Ela era noiva de José, um carpinteiro. E o anjo conversou com José e disse a José que Maria ela iria engravidar do Espírito Santo de Deus e dará à luz a um menino, e seu nome seria Jesus Cristo. Jesus, não é? E assim José acreditou ali naquele anjo através do sonho e casou-se com Maria. Depois que Jesus Cristo nasceu, Maria teve sua vida normal, sua vida conjugal normal com José. A Bíblia fala que ela teve filhos e filhas. A Bíblia, inclusive, cita o nome de 4 filhos e fala que ela teve filhos e filhas. Depois de Jesus, Maria teve sua vida normal e Jesus teve irmãos aqui na terra, não é? Então, quando Maria engravidou de Jesus, eles moravam numa cidade chamada Nazaré. E depois eles foram para Belém, fizeram uma viagem para Belém. E lá Jesus nasceu, né? A profecia de que Jesus nasceria em Belém também existiu através do profeta Miqueias. Miqueias disse que Jesus nasceria na cidade do rei Davi. E assim foi. Depois que Jesus nasceu, Jesus ele não pulou nenhuma etapa. Ele cumpriu todos os critérios, as regras, das leis judaicas. Todas as Jesus Cristo cumpriu. Jesus Cristo ele foi circuncidado ao 8º dia. Jesus Cristo foi apresentado no templo. José e Maria deram como sacrifício, como oferta, dois pombinhos na apresentação de Jesus. Depois, Jesus foi perseguido e foi condenado à morte, né? Mas o anjo do Senhor mais uma vez falou com José e orientou que eles fugissem para o Egito, porque o rei Herodes, na época, estava querendo pegar Jesus e por isso mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Então eles fugiram para o Egito e viveram ali no Egito por cerca de 2 anos, mais ou menos 2 anos. Depois que esse rei ruim foi morto, ele morreu de doença, José e Maria voltaram para Nazaré. E ali, Jesus ele passou toda o restante da sua infância, da sua juventude, até os seus 30 anos. E a cidade de Belém é onde hoje é situada Israel, né? Onde Jesus nasceu ali em Belém, é onde hoje é situada Israel. E Jesus Cristo, ele viveu ali em Nazaré, apesar de não ser nascido em Nazaré, Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, e por isso ele era conhecido
como Jesus o Nazareno, porque ele era criado em Nazaré. A profecia de Jesus, eu queria ressaltar aqui para vocês que a profecia como é que se diz? Do profeta Isaías, falando sobre o nascimento de Jesus, foi cerca de 440 anos, 450 anos antes do nascimento de Jesus. Quando Isaías profetizou que Jesus nasceria de uma virgem, foi cerca de 450 anos antes do nascimento de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, não é? Como Deus ele é. O tempo Deus ele é dono do tempo. Então, quando foi profetizado do nascimento de Jesus, foi mais de 450 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo cumpriu todas as leis da época, né? Foi circuncidado, ele foi apresentado no templo, tudo aconteceu. Então, no decorrer dos anos, todos os anos, José e Maria, eles faziam a viagem de Nazaré até a cidade de... Cadê Jesus faz? Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Até Jerusalém. Eles faziam a viagem de Nazaré até Jerusalém para as festividades da Páscoa. Então, uma vez por ano, Jesus, Maria e seus irmãos, eles saíam de Nazaré até Jerusalém para as festividades da Páscoa. E isso era caminhando. Isso é mais ou menos como daqui de Abreu e Lima para João Pessoa, andando. Então, eles iam todo ano. Então, quando Jesus Cristo completou 12 anos, nessa viagem ele tinha 12 anos, todo ano ele ia, mas na de quando Jesus Cristo tinha 12 anos, ocorreu um fato interessante, que José e Maria voltaram depois das festividades, voltaram para a sua cidade de Nazaré, e depois de um dia de viagem, eles sentiram a falta de Jesus. E perguntaram ali, cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde é que Jesus está? E não encontraram Jesus. E cadê Jesus? Voltaram para a cidade de Jerusalém para procurar Jesus. E depois de 3 dias, encontraram Jesus Cristo no templo. O que a Bíblia fala sobre isso? O que foi que Jesus disse quando foi encontrado no templo? Vamos lá ver no livro de Lucas. Vamos ler no livro de Lucas o que é que diz. Lucas, capítulo 2, versículo 49. Depois que José e Maria encontraram Jesus no templo, ele perguntou, por que vocês fizeram isso comigo? José e Maria perguntou, a gente estava preocupado com você, meu filho. E Jesus respondeu dizendo assim, ele lhes respondeu, por que me procurais? Na verdade, quem me cumpria estar na casa do meu pai, ele estava no templo, na casa de Deus, né? Não compreendem, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e eram-lhe submissos a sua mãe, porém guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Quando Jesus ele ficou lá no templo, Jesus ele estava ensinando, falando para os doutores da lei, para as pessoas que eram mais conhecidas da lei e das coisas de Deus, mas Jesus estava ali ensinando aos doutores da lei e as pessoas ficavam maravilhados com a tão grande sabedoria e inteligência de Jesus, porque Jesus era o próprio Deus. Ele sabia todas as coisas, ele tinha intimidade com o Pai, ele tem intimidade com o Pai. Então, tudo que ele falava era sabedoria divina. Então, as pessoas se sentiam impressionadas. Apesar de José e Maria estarem muito preocupados com Jesus, quando chegaram no templo, perguntou a Jesus por que ele fez isso, né? Ficou ali e ficaram preocupados. Ele respondeu, mas eu estou na casa do meu pai, que é o próprio Deus. Mas Jesus, ele era obediente. E ele fazia tudo conforme direitinho, como diz aqui, ó, no 51, que diz assim, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Jesus, ele era submisso a José e Maria, ele obedecia a José e Maria, ele era um bom filho. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no seu coração. Jesus era um filho bom, ele era obediente,
Ele obedeceu José e Maria, continuou o seu caminho para a cidade de origem deles, não é? Voltaram para casa. Então, esse aqui foi o primeiro contato direto de Jesus no termo de ensinamento e de pregação da palavra, ali no templo. E Jesus com 12 anos. Então, depois disso, Jesus Cristo, quando completou 30 anos, antes do início do ministério de Jesus, antes de Jesus começar a pregar e a falar da palavra de Deus, João Batista, ele anunciava a vinda do Messias. João Batista, ele era parente de Jesus. A mãe de João Batista, Isabel, era parente de Maria, a mãe de Jesus. Elas eram parentes. A Bíblia não fala exatamente qual o grau de parentesco, mas alguns estudos dizem que elas eram primas. E eles eram primos de segundo grau, mas eu não achei na Bíblia falando sobre isso exatamente, mas a Bíblia fala que eles eram parentes. E João Batista falava do Messias, da vinda do Messias. E Jesus Cristo foi batizado por João Batista, né? Tudo começou ali, o ministério de Jesus através do batismo. Vamos ver o que é que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Ó aqui, ó. João Batista pregava acerca do Messias. Em Lucas, capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso aqui é a pregação de João Batista antes do início do ministério de Jesus. O 6 diz assim, ó, e toda a carne verá a salvação de Deus. O 15 diz o seguinte, estando o povo na expectativa e discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. João Batista, ele falava com tanta propriedade e com tanto fervor sobre o Messias e sobre Deus, que as pessoas pensavam que ele era o próprio Messias. Mas ele não era o próprio Messias, né? Como a gente sabe. E o 16 diz assim, ó, Lucas capítulo 3, versículo 16, diz assim, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando aqui de Jesus. Ele faz todo o caminho, a abertura para a chegada do Messias, não é? E quando Jesus chega, ele é quem batiza Jesus Cristo. Vamos ver como é que foi o batismo de Jesus? No versículo 3, no capítulo 3, versículo 21 e 22 diz assim, E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele ali a orar, o céu se abriu. Eu fico imaginando como não foi aquela coisa maravilhosa, Jesus sendo batizado ali no Rio Jordão por João Batista e o Espírito Santo de Deus, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, pousou ali no ombro de Jesus, não é? E ouviu-se a voz de Deus dizendo, vamos ver o que é que diz aqui o 22. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, a quem me compraz, ou seja, quem eu tenho prazer. Olha que coisa maravilhosa, né? Naquele momento estava ali, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, naquele mesmo momento ali. O Deus, logo em seguida, depois que Jesus Cristo ele foi batizado, ele foi transportado para o deserto. E ele, lá no deserto, ele passou 40 dias e 40 noites jejuando e orando, se preparando para o início do seu ministério. E vejam como é importante, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, algum trabalho na igreja, alguma coisa, o quão importante é que nós estejamos em jejum e oração. E sempre que estejamos em jejum e oração, estejamos diante realmente do Pai, porque as tentações vêm assim como veio para Jesus.
Então, Jesus Cristo, ele jejuou e orou 40 dias e 40 noites. Sabe o que é você ficar quase 2 meses sem comer e sem beber? Foi isso que aconteceu com Jesus Cristo lá no deserto. Não foi em casa, na sombra, na água fresca, deitado na sua cama, não. Não, foi no deserto. E lá, o inimigo de nossas almas, o diabo, a antiga serpente, como diz, ele tentou Jesus de todas as maneiras. Tentou de formas a que Jesus Cristo, porque o principal objetivo de Jesus, do inimigo, era destruir o plano de salvação. Era destruir o propósito de Deus para nos salvar e fazer com que Jesus o adore. Mas Jesus, ele é Deus, ele é o próprio Deus. Então vejam como é importante que todos nós tenhamos conhecimento da palavra do Senhor. Sabe por quê, crianças? Porque o inimigo, o diabo, ele conhece a palavra. Ele tem conhecimento da Bíblia. E nós precisamos ter esse conhecimento para quando sejamos tentados, sabemos como nos defender através da palavra. Então vamos lá. O que é que diz? Vamos para a nossa Bíblia de novo. Para Lucas capítulo 4. Em Lucas capítulo 4 está falando sobre a tentação de Jesus. Vocês podem ler todo esse capítulo, não é um capítulo grande. Ele fala do 4, do 1 até o 13. É um trecho que vocês podem ler todo, mas eu vou ler só alguns trechos para vocês. Então, quando Jesus Cristo ele estava no deserto e passou 40 dias e 40 noites ali jejuando, o inimigo ele se apresentou para ele, para tentar Jesus. E qual foi a primeira tentação que Jesus sofreu? Jesus sentiu fome. Depois de 40 dias, Jesus sentiu fome. E o inimigo ofereceu para ele o quê? Pão. O inimigo, ele sabe aquilo que a gente mais quer. Aquilo que a nossa natureza humana, pecaminosa, ele não vai oferecer para a gente aquilo que a gente não quer. Vai oferecer aquilo que a gente quer. Então, nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que Deus quer para a gente. Então, Jesus Cristo respondeu, ele disse, né? Transforma aqui essas pedras em pão. Será que Jesus Cristo não conseguia fazer? Ele conseguia sim, porque ele pode todas as coisas. Mas Jesus respondeu e disse o quê? Nem só de pão viverá o homem. Sabe o que isso significa? Que nós, seres humanos, a gente não precisa só de roupa, sapato, comida, bebida, não. A gente precisa principalmente da palavra de Deus. Precisamos principalmente de Deus, porque quando nós temos o Senhor, tudo nos acrescenta. E foi isso que ele respondeu aqui, ó. No Lucas capítulo 4, versículo 3, diz assim: Disse-lhe então o diabo: Se és Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu e lhe disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem. Meu Jesus caiu, não tem problema não. Vamos continuar. Bom, então ele respondeu, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nós não vivemos apenas do alimento físico. Precisamos principalmente do alimento espiritual, que é Jesus Cristo, Deus. Em seguida, o inimigo fez o quê? Ele levou Jesus Cristo e ofereceu todos os reinos. Todos os reinos. Eu vou dizer que ia lhe dar todos os reinos. Mas Jesus Cristo, ele já é dono de todo o reino. Lembra que eu li agora há pouco para vocês que diz que toda a terra confessará que Jesus Cristo é o Senhor? Lá em Filipenses diz o quê? Em Filipenses 2, 10 diz assim, ó. Porque o nome de Jesus se dobre, todos os olhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Então, quando o inimigo ofereceu para ele, dizendo assim, ó, portanto, ele diz assim, no capítulo 4, versículos 6, 7 e 8 de Lucas, que diz assim: Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a ela dou a quem eu quiser. Isso é o inimigo que está dizendo para Jesus. Portanto, se me prostrastes, me adorares, toda a terra será tua. Mas tudo é do Senhor, tudo já é dele, né?
E Jesus respondeu assim, mas Jesus respondeu-lhe, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, porque o inimigo queria claramente que Jesus o adorasse, mas ele não é digno de nenhuma adoração, só a Deus, não é? E a terceira tentação, o inimigo disse que queria que Jesus, transportou Jesus por mais alto dos cumes e queria que Jesus se jogasse lá de cima e que Deus ele ia livrar. Deus iria livrar sim, porque ele é o próprio Deus. Mas o que é que Jesus responde sobre isso? O 12 diz assim, respondeu Jesus dizendo, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas, mas nós não devemos tentar o nosso Deus. Não devemos tentar o nosso Deus, porque Deus ele sabe o que é melhor para a gente, não é? Então, crianças, depois disso aqui, depois que Jesus passou por essa tentação, Jesus jejuou e orou por 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo inimigo e percebeu que o inimigo ele foi completamente derrotado. Ele se afastou de Jesus. A Bíblia fala que por um tempo, não foi por completo, foi por um tempo. Em seguida, os anjos adoraram a Jesus. Os anjos vieram e adoraram a Jesus Cristo. E ali começou o seu ministério, né? Jesus Cristo começou o seu ministério, começou a pregar, a falar do amor de Deus, né? Ali, depois da tentação, Jesus voltou para a Galileia, como fala o versículo 14, a partir do versículo 14, do capítulo 4 de Lucas, falando que Jesus volta para a Galileia para cumprir a sua missão de levar a sua palavra, é onde começa seu ministério. Então, tudo começa aqui, não é? Que vocês tenham entendido e aprendido sobre Jesus Cristo, né? Que é a segunda pessoa da Trindade Santa, que é Deus Filho, e que nós possamos, Deus tenha falado no nosso coração, que possamos entender que sofremos tentações, sofremos problemas, desilusões, mas que Deus, ele pode todas as coisas e virá nos suprir as necessidades, não é? Sabendo que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então, que Deus continue nos abençoando, nos orientando e que tenhamos uma semana debaixo da sua presença. Vou postar já também o vídeo com o versículo cantado para que vocês possam memorizar. Vejam o quão é importante que vocês aprendam os versículos, que vocês memorizem os versículos, para que a palavra do Senhor esteja no nosso coração e quando a gente venha precisar, ela venha à nossa mente, para que nós possamos trazer à memória a palavra do Senhor. Assim como Jesus Cristo também tinha no seu coração, na sua mente, a palavra do próprio Deus, né? Que ele é o próprio Deus, e ali ele pôde resistir às tentações através da sua palavra. Tá bom, meus amores? Que Deus nos abençoe e até daqui a pouco.